Salve aí pessoal, Carro Cars. Vou fazer uma parte 2 ou sei lá, uma explicação do vídeo anterior, que eu estava dizendo o seguinte, que tem muito lojista que não sabe comprar carro. Então vamos explicar. Qual era a questão central do vídeo? Eu acho que eu não expliquei bem, comecei a falar pra caramba, então vou explicar melhor agora. A gente faz vídeo sem roteiro, sem editar, né? Então às vezes pode acontecer isso, né? Bom, você pega o seu carro e vai lá no lojista para fazer uma troca, certo? Aí teu carro vale, vamos dar um exemplo da Oroch, que o valor de tabela dela era 72.300. Teve um lojista que me ofereceu 68 mil, mas não é desse tipo de lojista que eu tô falando. Porque esse cara ia vender ela por 75, provavelmente. Mas um lojista chega, ou mais, isso ou mais. O lojista ia chegar e ia falar pra mim assim, eu te dou 60, 60 mil, 61 mil, certo? E aí se for um outro cara, que a minha Oroch era quase zero. Você vai. Tinha uma coisinha ou outra, óbvio. O carro tem coisa pra fazer, mas você faz, fica zero. Tipo o quê? O que precisava fazer? Pintar as rodas, precisava fazer, e trocar os dois pneus dianteiros. Quer dizer, o traseiro tá praticamente novo, os dois traseiros. Então jogar o comprador Michelin, jogar na traseira e da traseira pra frente. Acabou, não tem mais nada pra fazer no carro. Até os para-choques dela eu já tinha retocado. Certo? Cara, eu não lembro outra coisa que tinha que fazer naquele carro. Ela tinha um estalozinho, às vezes, quando você dava ré, que eu acho que é ou calço de motor ou calço de caixa, mas o barulho aparece uma vez, some, aparece. Então talvez aquilo ali ia dar um problema mais na frente, tá? Mas a suspensão não bate, porque você roda no piso irregular, não batia nada. Então, para mim, o problema era calço. Talvez o calço da caixa, não sei. Ou do motor. Mas era um barulho que não dava sempre, dava uma vez ou outra, tá? Então, assim, não tem como você chega no mecânico, o barulho não dá. Aí tudo bem. Então, era uma coisa que para frente ia dar. Mas eu vi o preço, por exemplo, do calço do motor dela, era 430 na Renault. Não é um troço caro. As peças da Duster são baratas. Mas vamos voltar ao assunto. Então o carro não tinha nada para fazer. Você trocou dois pneus, pintou as rodas. Você gastou 3 mil reais, mais ou menos. Foi o desconto que eu dei pro cara. Pro que veio me comprar ela aqui particular. Então vamos dizer assim, a base dela seria 68 mil. 69 mil. O cara me pagou 68,5. Seria 69 mil. Isso mesmo. 69 mil. Aí chega um lojista, te oferece 60. Isso que é um utilitário, tá? Aí chega o cara com uma outra Oroch toda debulhada, ele vai oferecer, no mesmo ano, ele vai oferecer os 60. Então a questão é essa. O cara, assim, muitas vezes, por isso que eu vejo, aí o cara entrega. Por 60, eu vou entregar, porque eu sei que o carro tem tudo para fazer. O carro tá cheio de problema, que eu vou gastar mais do que 10 mil para arrumar. Aí ele entrega pro lojista. O lojista dá um banho no carro, lá, faz um embelezamento, passa um pretinho no pneu, manda dar uma encerada, uma limpeza boa nos vidros, né, desengordurar os vidros, o carro fica lindo. Certo? Um retoquinho de para-choque, que é mais barato de fazer, né, dependendo, se for pintar o para-choque todo, o cara te cobra 500 conto. Se for fazer um retoque, dependendo do lugar, às vezes o cara leva muito, o cara cobra 200, 250, 300. Né, se não tiver que tirar o para-choque, o cara às vezes cobra barato. Então o cara vai lá fazer um retoquinho aqui, outro ali, bum, mete o carro para vender. Né? Vou dar outro exemplo, esse carro aqui, esse Kicks. O valor de tabela dele é 85. Aí eu chego com ele lá para vender. Aí o cara vai lá, eu te dou, sei lá, 75. Aí vai o outro cara, esse carro aqui é zero, praticamente. Vai outro carro com o carro igual a esse, idêntico, mesma cor, tudo igual. Todo já zoado, rodado, sabe? Mas com um aspecto bom. O carro, às vezes, a questão é, aqueles carros que o cara consegue, né, empurrar para frente.
carro tem um aspecto bom, mas você sabe que tem que trocar óleo de câmbio, tem que fazer freio, fazer fazer, às vezes, uma caixa de direção, fazer uma suspensão, fazer não sei o quê, sei lá, alguma coisa de estética a mais tem que fazer. O cara vai oferecer os mesmos 75 mil. Ou até menos. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Os caras não sabem comprar carro. Tanto que eu já cheguei, quando eu tava procurando, eu andei rodando aí para tentar achar um carro, fiz uns vídeos, eu fui ver eu vi um Clio, fui na loja de um cara lá. Essa foi até para tentar ver o Clio, que eu achei que era naquela loja, não era. O cara devia ter uns 15, 18 carros lá. Cara, não tinha um carro bom, velho. Eu olhava assim e falei, cara, como é que esse cara sobrevive vendendo carro? Porque só tinha carro ruim, cara. Não tinha carro. Não tinha assim, nenhum carro legal, cara. Assim, que eu olhei, de olhar, sem entrar no carro, sem ligar, entendeu? Anteontem eu fui ver um Fiat Uno, tá na mão do lojista. O cara bota assim, acho que é um 92. Bem antigo o carro, né? Mas nas fotos, você olha assim, parece que o carro tá bom. Nas fotos, a foto ela não mostra quase nada, né? Você comprar carro por foto é bem complicado. Aí as fotos tu olha assim, pô, esse carro tá bom, cara, pra esse ano, e o preço, tu não acha nada, menos de 10 mil. Eu falei, porra, motor 1.5, pô, vou lá dar uma olhada, né? Esses Uno 1.5 são muito bons, né? Mesmo sendo carburado, eu falei, não interessa, eu vou rodar, não vou ficar sem rodar com ele. Carburador, tu vai lá, mete, compra um novo e põe no lugar, se precisar e tal, adapta outro. Manda pra casa do carburador, esses caras que tem vários aí na internet bons, né? Tu manda pelo correio, ele te devolve o carburador todo resolvido. Tu gasta um dinheirinho, né? Mas tem como resolver, essa é a questão. Ou você põe uma injeçãozinha programável nele, compra uma FT300 aí, ou sei lá, FT250 velha, com chicote, com tudo, sei lá. Tenta instalar, gasta uns 2 mil, mas põe lá o negócio, entendeu? E aí você já se livra, né, do problema do carburador. Mas enfim, me interessava. O carro abaixo de 10 mil, 8 mil reais, o carro em excelente estado. Cara, eu fui lá, parei assim, não parei na frente da loja, parei um pouco atrás. O carro tá parado lá, dá pra ver o carro. Eu cheguei perto do carro, assim, olhei uma lateral, olhei a outra, olhei a frente. Falei, cara, não é possível que esse cara colocou em excelente estado no anúncio. E não é possível que esse cara comprou esse carro ou pegou na base de troca. Falei, cara, eu não consigo entender, a não ser que o carro seja consignado. Mas mesmo assim, o cara vai botar um carro naquele estado, consignado numa loja. A loja não é pequena, a loja razoavelmente ali cabe uns 30 carros lá dentro. Tu vai pegar um carro daquele, botar ali consignado na frente da loja para manchar a imagem da loja. Aquilo é carro para não estar nem dentro do salão da loja. Tá tipo assim, um cara chega lá, eu quero um carro muito baratinho, ó. Tá vendo aquele carro parado lá naquele lugar lá, ó? Na rua lá? Dá uma olhada naquele carro lá, vê se ele te interessa. É assim que se faz. Então, e eu vejo, eu passo. Ô menino! Eu passo em vários lugares, eu vejo os lojistas, eu vejo os carros que estão lá. Eu observo muito isso. A maioria, assim, dos que eu vejo, não tô falando. Assim, é difícil generalizar essas coisas, tá? Mas muitos lojistas não sabem avaliar um carro. Eles não sabem comprar carro. Caiu a toalha ali, ó. Olha lá, ó. O Zequinha vai mijar nela. Eles não sabem avaliar carro. Na conversa com os caras, tu já vê que o cara não sabe. O cara te faz por exemplo, tu chega na loja lá, às vezes ele vem avaliar teu carro. Igual quando os caras foram avaliar o Sandero, outros carros várias vezes. Tu vê que os caras, muitas vezes, eles olham assim, fazem uma proposta.
sem nem ter andado no carro, sem, sabe, sem ter olhado direito o carro, o cara já te faz uma proposta. E isso, cara, é avaliador de vários lugares. Eles não têm muita preocupação com o que eles estão comprando, entendeu? Porque eles vão fazer bagunça para frente, vão pagar muito baixo. Se eles soubessem comprar carro, é isso que eu queria dizer naquele vídeo. Eles iam pagar um pouco melhor naquele carro que é bom. Por quê? Porque aquele carro vai ter saída acima da tabela e não vai dar problema para ele de manutenção, de garantia, entendeu? Os caras preferem ficar comprando todo tipo de carro pelo mesmo preço, carro bom ou carro ruim pelo mesmo preço, se você for ver, por que que eu falei que eles não sabem comprar carro? Parece que eles estão se dando bem, mas não, por quê? Porque a maior parte dos carros estão ruins. Então, às vezes, ele se dá bem num carro, que o cara ele quer resolver rápido, ou sei lá o que, acaba entregando um carro bom por um preço mais barato, por quê? Porque ele está ali na loja, ele achou um carro que ele gostou, ele quer fazer a troca, ele não quer sofrer golpe na internet para procurar um carro, comprar um carro de particular, ele não quer vender para um particular, que às vezes ele vai sofrer um golpe, ele não quer comprar um carro de particular, que ele tem medo de comprar um carro que tem algum vício, ou o carro ter sido roubado, ou a procedência do carro ser duvidosa. Então o cara prefere perder dinheiro ali, naquele negócio, tipo assim, ele vai lá, perde uns 15 mil no negócio, do que perder tudo. E às vezes ter problema lá na frente e ainda perder mais. Então é nisso que os lojistas se dão bem. Só que, como eles não sabem comprar carro, eles estão comprando carro, eles compram mais carro ruim do que bom. Tanto que eu vejo aí lojista com muito carro ruim lá dentro, cara. Os caras com carro ruim, carro ruim, carro ruim, carro ruim. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Esse cara é antigo no mercado. Ele tinha uma loja, ele tinha um espaço até bom num posto de gasolina, ele cobriu, o posto é grande, ele cobriu, tinha muito carro ali, ele deixava uns carros fora também do espaço. Segundo eles quebraram, eles brigaram, os sócios brigaram. Uma vez, o meu vizinho conhecia ele. Você deu uma ideia como é que esses caras não sabem comprar carro. É por isso que esses caras quebram. Ele tava com um Corolla, aí foi entregar o Corolla para um cliente numa cidade aqui a 40 quilômetros. O Corolla quebrou no meio do caminho. Corolla. E ele teve que fazer cabeçote, sei lá o quê. E aí o cara botou a culpa na gasolina do posto de gasolina, onde ele alugava o espaço. E o posto tinha bandeira. E o posto lá era do mesmo dono do posto que eu abasteço, sempre abasteço meu carro. Que é também de bandeira, mas tem uma outra bandeira. Aí eu falei, cara, eu nunca tive problema com essa gasolina, a gasolina rende bem. Cara, eu abasteço há anos, anos e anos e anos aqui. Eu nunca tive problema nenhum. Meus carros vão trocar vela, vão não sei o que, sempre tá tudo bom, cara. Óbvio que eu faço manutenção nos carros, né? Aí eu falei assim, porra, a gasolina estragou o motor do Corolla. Ah, tá assim, tá que eu vou acreditar. E esse cara vendeu um carro para esse meu vizinho, dava até pena, cara. Ele, coitado, teve problema, teve que levar em torneiro para ajustar eixo, teve que fazer várias coisas do carro. Ele gastou um bom dinheiro no carro. Então, assim, esse mesmo cara que foi me mostrar o Clio 1.6 há um tempinho aí, tá no canal, pelo menos a conversa, que eu não filmei o carro, que eu fiquei meio assim. Aí ele botou o anúncio lá, ele deve ter vendido, porque os Clio 1.6 são carros bons, né? Aí falou que o carro era maravilhoso, não sei o que. Cara, aí ele não tá mais com loja, tu tem que mandar um WhatsApp para ele, aí ele marca um horário, um local, aí marcamos numa praça, ele chegou lá com o carro. Quando ele chegou, cara, eu já me deu vontade de ir embora. Assim, nem. Mas assim, eu falei, eu não vou fazer isso, porque ele pode ter outros carros que me interessem. Se eu fizer isso e tentar depois mandar uma mensagem pro cara, o cara não vai me atender mais. Eu falei, pô, olhei, mas eu não gostei do carro, nem a aparência do carro eu gostei. E aí ele falou que o carro tava, quando ligava de manhã, a primeira partida, tava batendo tucho.
Pelo menos isso aí ele foi honesto. E o carro, aí vai o problema. Um Clio 1.6, motor Renault, aquele motor é tanque de guerra. 1.6, 16 válvulas. No odômetro, em torno de 150 a 160 mil quilômetros, já tinha feito o motor. Aí eu olhei assim, falei, esses carros é muito difícil fazer motor com menos de 300 mil quilômetros. Porque esse motor da Renault ele é muito resistente. Aí eu pensei, pô, esse carro possivelmente não está com a quilometragem certa. Não que ele tenha voltado a quilometragem, às vezes alguém voltou antes dele. Não posso falar que foi ele, eu até acredito que não tenha sido ele. E aí aconteceu isso, né? Aconteceu essa situação. Por quê? Porque o cara não sabe comprar carro. Entendeu? São os exemplos da vida real. Por isso que eles ficam com carros ruins na mão e levam prejuízo. Aí quando você chega com um carro bom, o cara quer te pagar igual carro ruim. Pô, mas isso não funciona assim. Mas também, se ele for tentar vender um carro bom, ninguém vai acreditar que o carro que tá na mão dele tá bom, porque ele só vende carro ruim. Então, assim, parece um looping, né? Infelizmente, tá? Tem muito cara aí que tá no mercado e que não sabe trabalhar. Tá? Ah, mas se ele só quiser comprar carro bom, ele não gira. Pode até ser. Mas quando ele tem um carro bom para comprar e ele começa a querer tirar todas as diferenças em cima do carro bom, ou ele não sabe que o carro é bom, aí, cara, aí fica complicado. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.